Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, seja muito bem-vindo para mais um vídeo, mais um dia deste especial, destes 28 dias, um mês de estudo e oração pela Igreja. No dia de hoje nós vamos meditar sobre o sacramento da ordem. Nós vamos ter dois vídeos falando sobre o sacramento da ordem. Primeiro, nós vamos falar o que é o sacramento da ordem, os 3 graus da ordem. Nós temos o diácono, nós temos o sacerdote, nós temos o bispo. E amanhã nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico. Amanhã nós vamos falar sobre casamento dos padres. Por que que os padres não casam? 6º dia, sacramento da ordem. Esse é o tema do dia de hoje. Professemos a nossa fé. Credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao 3º dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora em silêncio, por intercessão de São Pedro, primeiro Papa, apresente a Deus as suas preces. São Pedro, rogai por nós. 6º dia do nosso mês de estudo e oração pela Igreja. Nesse 6º dia nós estamos falando sobre o sacramento da ordem. Existem 2 sacramentos que nós chamamos de sacramento do serviço. Temos o sacramento da ordem e temos o sacramento do matrimônio. Quando nós falarmos sobre o matrimônio, vocês vão ouvir o padre dizer assim: matrimônio, casamento é missão. Casamento é missão. Uma missão que eu assumo de levar o outro para o céu. O sacerdócio é a mesma coisa. O sacerdócio é missão. Muitas vezes as pessoas comparam padre com pastor. Ah, o pastor não casa. O pastor casa, por que o padre não pode casar? O pastor e o padre. Olha, pastor e padre é totalmente diferente. Pastor é leigo. Pastor é leigo, pastor é um leigo. Se você falar que você é pastor, quem que pode dizer que você não é?
O pastor ele não tem um dado objetivo que o faz pastor. Muitos vão dizer fazer um curso de teologia, ser aceito por outro pastor, mas não existe um dado objetivo. Agora o sacerdócio existe. O sacerdócio vem da última ceia, da instituição do sacerdócio. Jesus queria que aquilo que ele realizou continuasse e alcançasse toda a história. Então Jesus pensou, Jesus realizou, Jesus iniciou um sacramento que deixaria pessoas para continuar a sua missão. Em muitos momentos, Jesus chamou mulheres para estar junto com eles. E tinham mulheres que eram muito próximas. Nossa Senhora estava em bodas de Caná. Maria Madalena acompanhou Jesus em vários momentos. Mas na última ceia, ele trouxe os 12 apóstolos e disse para os apóstolos: façam isso em memória de mim. Existem outras passagens da Sagrada Escritura que Jesus diz: quem vos ouve, a mim ouve. Eu vos envio para fazerem discípulos em meu lugar. Ou seja, o sacerdócio católico é uma continuação daquilo que foi realizado por Jesus. Jesus deu autoridade através de um sacramento para outras pessoas continuarem a missão dele. Nós já refletimos em outros vídeos, a Igreja Católica tem algo chamado sucessão apostólica. Os apóstolos eram bispos que ordenaram outros bispos. Depois, aos poucos, os bispos foram precisando de auxiliares, precisando de pessoas para ajudá-los. No começo, a missa, por exemplo, era celebrada só pelo bispo. O que acontecia no começo da igreja? Nós tínhamos os bispos, nós tínhamos os diáconos, foi aumentando o número de católicos, então os bispos foram ordenando outros padres, e aos poucos nós fomos tendo um sacramento, o sacramento da ordem, dividido em 3 graus diferentes. Nós temos o diácono, que pode ser temporário ou pode ser o diácono permanente. O diácono temporário é aquele que depois vai se tornar padre. Temporário por quê? Porque esse diaconato é só um momento da vida dele, porque depois ele é ordenado sacerdote. Nós temos o diácono permanente. O que é o diácono permanente? O diácono permanente é aquele que é casado. Veja, ele pode ser primeiro casado, depois se torna diácono. Se ele é solteiro e é ordenado diácono, depois ele não pode casar. Depois nós temos o 2º grau, que é o sacramento da ordem através do sacerdócio. O sacerdote, o padre, ele pode ser capelão, ele pode ser vigário, ele pode ser monsenhor, ele pode ter diversos títulos, ele pode ser pároco. Existem diversos títulos do padre, mas todos eles são padre. Um padre que tem 10 anos de padre, que tem mais de 40 anos de idade, ele pode ser convidado pelo Papa para se tornar bispo. Normalmente existem vários títulos para o bispo, como arcebispo, como cardeal, mesmo o cardeal podendo ser apenas um padre, mas normalmente o cardeal é um bispo. Então aqui nós temos 3 graus do mesmo sacramento. Por que é assim? Porque Jesus queria que aquilo que ele realizou continuasse em toda a história. Jesus queria que a sua missão continuasse e alcançasse cada um de nós. Jesus queria que a igreja fosse uma instituição visível, fosse uma instituição organizada. Por isso a igreja tem hierarquia, foi sonhada e foi querida por Jesus. Vocês vejam, vocês percebem, nós estamos falando sobre o sacramento da ordem, mas nós estamos falando também sobre a estrutura da igreja. Essa é a estrutura da igreja. Existe algo muito comum, amanhã nós vamos falar sobre por que padre não casa. Existe algo muito comum, talvez você não conheça pela palavra, mas você conhece por essa realidade. Existe algo muito comum chamado sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? A palavra sincretismo pode ser como se fosse traduzida por salada de fruta. Você pega várias frutas diferentes, mistura, você tem uma salada de fruta. Sincretismo religioso é querer misturar todas as religiões, dizer que todas as religiões são iguais, e aí você pega um pouco de cada e forma uma religião nova. Todas as religiões não são iguais. Todas as igrejas não são iguais. Elas têm um fundador diferente, elas têm ensinamentos diferentes, ela tem um jeito de viver diferente. Nós já dizíamos no primeiro dia, existe apenas uma igreja que vem de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, nosso Senhor, para que essa igreja, para que os ensinamentos dele alcançassem toda a história, Jesus deixou os sacramentos.
E para administrar os sacramentos, ou a maioria deles, ele deixou o sacerdócio. Por isso, pode ter pastor que fala melhor, pode ter pastor que acolhe melhor, pode ter pastor que canta melhor, pode ter pastor que é mais simpático, mas padre, pastor não é diferente. Pastor é um leigo. Pastor é um leigo. Você, o senhor e a senhora, e um pastor é a mesma coisa. Agora o padre não. O padre ele foi ordenado por um bispo. O bispo foi ordenado por outros 3 bispos. E depois nós vamos voltando até chegarmos, até encontrarmos o início do sacramento da ordem que foi com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando pessoas disserem assim, por que o padre não casa? Amanhã nós vamos ver melhor. Por que o padre não casa? Porque Jesus não casou. Por que o pastor casa e o padre não casa? Porque os dois são diferentes. O pastor não deve casar mesmo. Ah, por que o pastor não pode celebrar missa? Porque o pastor não recebeu esse mandato de Jesus. Porque o pastor ele não está na sucessão apostólica de Jesus. A igreja de Jesus, que é uma, ela foi fundada por Jesus Cristo. E para que a igreja dele continuasse e alcançasse o mundo todo, Jesus deixou sacerdotes. Ame os sacerdotes. Reze pelos sacerdotes, reze pela igreja. O sacramento da ordem é algo fantástico, algo maravilhoso. Para o padre, Jesus empresta. Poderíamos dizer com outras palavras, Jesus empresta a mão do padre para consagrar. Jesus empresta a voz do padre para consagrar a Eucaristia. Jesus empresta a voz do padre para realizar os sacramentos. Quem vê um sacerdote, vê o próprio Jesus. Isso só existe na Igreja Católica, porque só a Igreja Católica vem de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Que Deus lhe ajude a continuar rezando, estudando sobre a nossa Igreja. Que Deus te abençoe e te proteja. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las te amo de todo o coração, não vou te negar, vou cuidar dos teus, vou falar sem medo a toda alma que encontrar, vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar.
onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas do reino de Deus. Eu, um simples pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Oh, meu Deus, vou buscar outro mar. Oh, meu Deus, vou buscar outro mar.